Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos ler o verso 22. Primeira Samuel 15, 22. Amém? Estamos aí? Vamos ler juntos. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar antes de iniciarmos o estudo. Pai amado, Deus bendito, mais uma vez estamos aqui para retomar este estudo panorâmico da Tua Palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha ardê-la em nosso coração a cada dia e nos ajudar e nos capacitar. Para que possamos ter, ó Deus, cada vez mais capacidade de manejar a Tua Palavra como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ó Deus, e que o amor pela Tua Palavra seja cada vez mais aceso entre nós, para a glória do Teu nome. Me usa nesta manhã, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Quantos viram aqui uma postagem, ou uma palavra, uma mensagem que eu coloquei no WhatsApp a respeito de tempo e leitura bíblica? Quantos viram? Eu fiz essa experiência. Porque nós somos movidos pelo tempo, né? A gente tem o momento que a gente faz isso, faz aquilo outro. E quando a gente para pensar, não, eu quero ler a Bíblia toda. Para ler a Bíblia toda, você tem que ler de 4... Eu estou aqui me ajeitando aqui. De 4, a 5 capítulos por dia. E às vezes você se assusta com isso. Puxa, 4 capítulos da Bíblia, mas para ler 4 capítulos da Bíblia você não usa 20 minutos, a não ser os capítulos maiores. Eu fiz uma experiência, eu coloquei lá o relógio, meia hora, e comecei a ler Gênesis, fui ver quanto tempo eu levo, ou quantos capítulos de Gênesis eu leria em meia hora. Eu cheguei, como coloquei lá, até o capítulo 8, versículo 25, lendo num ritmo até mais lento do que Yasmin leu aqui. Então eu fiz toda aquela soma. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se eu li em torno de 7 capítulos em meia hora, se eu tirar meia hora por dia para ler a Bíblia, em 6 meses, na verdade, em menos de 6 meses, eu leio a Bíblia. Porque existem capítulos que são menores. Sabe qual a média de versículos por capítulo? A média de versículos por capítulo é 22 ou 23 versículos por capítulo. Se eu pegar, são 31 mil versículos. Você divide por 1189, vai dar, em média, 22 versículos. E Gênesis, deixa eu ver, eu nem vi, o primeiro capítulo de Gênesis, ele tem 31 versículos. O segundo capítulo tem 25, o terceiro tem 24, o quarto tem 26, o quinto tem 32,
O sexto tem 22. O sétimo tem 24. Então, veja, ó, em média, é 22 versículos. Mas eu li 7 capítulos em meia hora e todos eles acima de 22. Então, eu deixo para a igreja. Eu vou fazer essa experiência e ver se eu consigo ler a Bíblia toda em 6 meses. De repente você, pastor, meia hora é muito para mim. Então, se você tirar 15 minutos por dia, você vai ler em um ano. Agora, da onde eu vou tirar meia hora e 15 minutos? Quantos minutos tem os 10 vídeos que você vê por dia no YouTube? Você vê vídeo de 3, de 5. Se te chamar muita atenção, você vê vídeo de 9 minutos. Sim ou não, gente? Quanto tempo você passa na Facebook? Então, assim, quer renderizar o seu tempo? Quer render o seu tempo? Faça essa experiência que você vai ver, vai ter essa alegria. Alguns acham muito inútil, sei lá, acham que não tem valor a leitura dinâmica, porque eu estou falando aqui de uma leitura dinâmica. Não estou falando daquela leitura que você vai pegar um versículo, você vai meditar nele o dia inteiro. Não, eu estou falando da leitura dinâmica, de você ler toda a Bíblia. Talvez você pense que não tem valor, eu digo para você, tem muito valor isso. Leia 1, 2. Eu tenho um colega que ele me dá banho nisso. Todo ano ele lê a Bíblia. É claro, ele não tem 10% das atribuições que eu tenho na igreja. Na verdade, ele nem faz nada. Mas ele tem isso, ele todo dia, todo ano, ele começa, todo 1º de janeiro. Então, assim, ele leu a Bíblia N vezes. N vezes ele já leu a Bíblia. Eu incentivo os irmãos a fazerem isso. Amém? E o panorama do Antigo Testamento, ele serve também para quê? Para a gente poder aprender a se situar na Bíblia. Quem já tinha ouvido falar esse versículo, obedecer é melhor do que sacrificar? Quem já, assim, está na sua mente? Mas às vezes a gente tem alguns versículos, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes a gente tem versículos porque a gente ouve falar, a gente vê estampado, né, no carro, naqueles negócios, como é que chama? Que coloca no carro, adesivo no carro, a gente vê no outdoor, a gente vê na caixinha de promessa, a gente vê, sei lá onde a gente vê, e a gente grava aquilo. Mas muitas vezes nós nem sequer sabemos do que se trata, sim ou não? Às vezes não temos ideia do que se trata. Simplesmente sabemos de cor e pronto. O panorama no Antigo Testamento, ele faz isso com a gente. Ele faz a gente aprender em que lugar da Bíblia está coisas que nós nem imaginávamos. Amém? Então, vamos lá. Abra a sua Bíblia agora no índice. No índice. Vamos voltar à nossa prática. Vamos lá? Todos no índice? 1, 2, 3 e... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. O Novo 13, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo,
Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Amém? Isso mesmo. Criança diante do trono. Informações, Sidney. E aí? Quem responde, Sidney? Quem acha que são? Levanta a mão. Quem acha que não? Quem está em dúvida? Quem prefere não arriscar? Sim. Então vamos lá. Com certeza, Sidney. Se você não soubesse disso, eu ia dar um puxão de orelha. Jó também. É assim, Jó. Vamos lá. Passa aí, Vivi, por favor. Esses aí faz parte de quais livros? De qual grupo de livros? Pentateuco. Passa, Vi. Esses aí, os livros históricos, começam de Josué e vai até Esther. Passa, Vi. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Passa. Livros proféticos, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os proféticos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O grande desafio para decorar o Antigo Testamento são esses aí. Aí a gente pula. Não, eu não fui para o Novo Testamento. Então vamos lá. Passa, Vivi. Gênesis, o que a gente tem em Gênesis que é primordial, alguns assuntos lá? Primeiro o quê? Criação, depois da criação, queda. Isso é a base, inclusive isso aqui é a base para o Evangelho, para você pregar o Evangelho. Para você pregar o Evangelho, você tem que falar sobre a criação e a queda. Porque o Evangelho é a mensagem de boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Aí você chega para a pessoa e você vai pregar o Evangelho para alguém, e você fala, ó, Jesus veio para nos salvar. E a pessoa vai perguntar, nos salvar de quê? Criação e queda responde essa pergunta. A gente tem que ensinar que, olha, Deus nos criou perfeito, mas o homem pecou e todos nós nascemos em pecado. Nós somos seres caídos, seres destituídos da glória de Deus. Nós somos seres separados de Deus. Nós somos falhos porque nós herdamos o pecado de Adão. E isso está lá em Gênesis, que fala sobre a criação e sobre a queda. Inclusive, quando há a queda, existe ali o chamado próprio Evangelho, que está em que capítulo de Gênesis? Gênesis 3,15, que fala o quê? Abre aí, dá uma lida. Esse aí. Quem achar aí pode ler, Gênesis 3,15. Isso aí é o quê? É a palavra de Deus para a serpente, para Satanás, dizendo, olha, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, que vai acabar com essa obra que você fez. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí nós temos ainda em Gênesis alguns pontos bem importantes, e um deles também é o primeiro homicídio. Aí depois nós temos a Arca de Noé, depois temos a Torre de Babel. Aí no capítulo 12 também tem o início de uma história muito importante, que fala sobre o quê? O chamado de Abraão. Por que é importante? Porque em Abraão Deus fez o quê? A nação de Israel. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e de Jacó nasceu quem? Os 12 filhos, que são as 12 tribos
de Israel. E através de um filho de Jacó, o povo foi parar no Egito. De que filho é esse? Estou falando. José. José vai para o Egito, ele é vendido pelos seus irmãos, e na época da fome, todo o povo, todos os filhos de Jacó vão para o Egito. E assim encerra Gênesis. Pode passar, Vi. Nós chegamos em Êxodo. Sim, tem as brigas. Tem as brigas dos filhos lá, do filho da escrava e do filho da herança. Então o povo chegou em Êxodo. E o que acontece em Êxodo? O povo chega em Êxodo em alta estima, né? Porque José era governador do Egito. O faraó fala para José, ó, traz toda a sua família e dá uma terra. Ó, essa aqui é a terra que o seu povo, os seus filhos vão habitar, que sua família vai habitar. Só que o tempo vai passando, morre o faraó que conhecia José, o povo vai se multiplicando e o novo faraó ele fica com medo daquele povo que vai se multiplicando, e ele usa de algumas estratégias, mata, né, os meninos para que o povo não cresça. Ele, na verdade, primeiro ele força o trabalho do povo, e o povo, quanto mais trabalha, mais se multiplica, né? Aí tem a matança dos inocentes ali também, né? Assim como teve lá na época de Jesus. E um homem é preservado. O nome desse homem é Moisés. E ele foi o escolhido do Senhor para tirar o povo do Egito. Moisés, ele é ensinado em toda a cultura do Egito, mas ele depois, quando ele tinha 40 anos, ele foge porque ele havia, em defesa de um hebreu, matado um dos oficiais do faraó. Ele vai para a terra de Midian, ali ele casa, e ali o Senhor chama Moisés. Uma coisa que é importante em Êxodo, nós precisamos entender. Em Êxodo começa uma nova revelação de Deus. Agora eu não vou me lembrar em qual versículo está, que Deus fala para Israel assim, ó, eu me apresentei aos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, mas eu não me dei a conhecer a ele pelo meu nome. Será que está em Êxodo 3 mesmo? No chamado de Moisés? Não é esse não. Não vou gastar tempo agora para procurar não, mas tem esse versículo, se não me falha a memória, quando Moisés já está no Egito, junto com os líderes da nação, e Deus fala para ele, olha, aos seus pais eu me revelei, mas eu não lhe dei a conhecer o meu nome. Então veja que é uma nova fase na revelação de Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, e Moisés pergunta, quem que eu vou falar que me enviou? E qual a resposta de Deus? Ele fala, qual o seu nome? Qual é o nome de Deus? Eu sou. E eles veriam quem Deus é. Deus quis mostrar para Moisés isso, porque quando o nome da pessoa, ele já diria um pouco dessa pessoa. Então, quando Deus fala, eu sou, não há nome não há nome na terra que vá pegar e revelar quem eu sou. Vocês verão quem eu sou. Então, Deus começa a se revelar. Em Êxodo, além da grande história da tirada do Egito, da retirada do Egito do povo, algumas coisas importantes, como, por exemplo, a instituição da Páscoa, que já apontava para Cristo Jesus. Há também o tabernáculo, que apontava para Cristo Jesus, e há também as tábuas da lei, ou seja, Deus fazendo uma aliança com o povo. Deus chega para o povo e fala, olha, todos os povos da terra são eu, mas vocês são minha propriedade peculiar, especial.
particular. Vocês são o meu povo, vocês são o meu filho. Dentro do Êxodo, né, nós temos um livro que pode ser inserido assim cronologicamente no mesmo período de Êxodo, que é o terceiro livro do Pentateuco. Qual é? Pode passar, ver. Pode passar, passa. É só uma rápida, que não nem tão rápida, revisão. Nós temos esse livro aí, Levítico. Levítico, ele fala sobre o quê? Quem lembra? Quem pode me ajudar? Sobre as leis. Quais são as 3 leis de Israel? Leis morais. Leis civis, cerimoniais, leis morais. Aí nós temos um outro livro também do Pentateuco, que é o próximo. Pode passar, Vi. O livro de Números. Quem lembra do que se trata esse livro? Faltou essa aula? Censo, a contagem. Para que foi feita a contagem? Exatamente, por isso que é Números. Porque Moisés manda contar o povo, mas ele manda contar todo o povo. Os homens que poderiam ir para a guerra. Por quê? E para quê? Para entrar na terra prometida. Passaram-se aqui 1 ano e 2 meses que o povo está no Egito. O Senhor já tinha estabelecido suas leis, já tinha estabelecido o tabernáculo, já tinha ensinado todas as leis civis, cerimoniais e morais. E agora o povo vai entrar no Egito. Mas aí o que acontece quando ele manda os espias? Em Canaã. Para entrar em Canaã. Mas o que acontece? Mandam 12 espias, 2 voltam crendo e 10 voltam descrentes. E esses 10 incitam o povo a quê? Deve ter sido uma loucura, gente, aquele dia. Pensa num dia de confusão, Anderson. Moisés, olha só, Moisés, claro, Deus acima de tudo. Moisés tira o povo do Egito. Está sendo a mão de Deus. Traz o povo para o deserto. Passa 1 ano no deserto. Ensina as leis. Faz o tabernáculo. Mostra que Deus tem uma promessa de uma terra prometida. E o povo vai, conta aí quantos homens nós temos para entrar na guerra, para conquistar a terra. Temos tantos homens, tantos 1000 homens. Vai lá, 12 espias, veja como é que está a terra. E voltam 10 incrédulos. E esses 10 incrédulos falam assim: gente, esse homem trouxe a gente para nos matar aqui no deserto. Vão voltar para o Egito. Pensa que confusão. Pensa como as mentes estavam divididas naquele dia. E caramba, vamos ficar com Moisés, cara, só Josué e Caleb creram, olha só, os 10 não creram. Gente, eles têm razão. Direita e esquerda não é nada para o que houve naquele dia. A coisa foi séria. A mão de Deus pesou sobre os rebeldes e Deus castigou. E qual foi o castigo de Deus? Aí foi na questão de Corá, a rebelião de Corá. O castigo de Deus foi pior do que esse, vamos dizer assim, foi mais pesado. Os 40 anos de deserto. E o quê? Quem tinha acima de 20 anos morreu no próprio Egito. Com exceção de... Ainda bem que ela está aqui hoje. Aqui. Morreu no deserto. Com exceção de quem? Josué e Caleb. Nem Moisés, nem Arão, nem U, nem Miriam, nenhum deles entraram na terra do Egito. É claro que Arão foi por causa da velhice, Moisés foi porque ele feriu a rocha, ao invés de falar a rocha, mas durante 40 anos, Deus tirou o Egito de dentro de Israel. Primeiro Deus tira Israel do Egito, depois
Deus tirou o Egito de dentro de Israel. Por quê? Porque aqueles homens, eles vieram, mas o coração deles ainda estava no Egito, e o coração deles estando no Egito, é muito interessante que sempre que a coisa apertava, eles queriam voltar para o Egito, para comer, sabe lá por que eles queriam comer cebola e pepino. Devia ser muito bom a cebola e o pepino do Egito, cara. Deve ser aquele anel de cebola, né? Francamente. Êxodo 6:2. Eu queria abrir que isso é muito importante. Abre em Êxodo 6:2. Sobre aquilo que eu falei da nova fase de revelação de Deus. É esse mesmo, Anderson. Obrigado. Diz assim, 6:2. Lê aí, Anderson, por favor. Só um pouco. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Continuando. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Continua. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Tá bom, Anderson. Olha só, no versículo 3, aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor. Aqui o Senhor já é o eu sou, é a mesma palavra, seria a mesma palavra do eu sou. Mas quando foi escrito, esse eu sou, ele passou a ser substituído por Adonai, Senhor. Por quê? Por causa do mandamento, o segundo mandamento ou o terceiro, não tomarás o Senhor teu Deus em vão. Então, eles evitavam, para eles não caírem nesse pecado de falar ou escrever o nome de Deus em vão, eles pegaram e colocaram, fizeram um trabalho para, ao invés de falar eu sou, falar Adonai, Senhor. Então, quando Moisés que escreveu, segundo a tradição aqui, ele já não escrevia mais o eu sou, que Deus falou para ele lá, que é o tetragrama, YHWH, ele mudou. Então ele começou a escrever o Senhor. Então esse o Senhor seria o nome mesmo de Deus. Então Deus fala assim, olha, eu me revelei como Todo-Poderoso, mas pelo Senhor eu não lhes dei a revelar, mas para vocês eu estou me revelando. Então veja aqui, YHWH. Tetragrama. Eu não tenho como falar, ninguém sabe pronunciar, e eu não sou louco de pronunciar, de tentar. Acrescenta. Mas as vogais, a acrescentação das vogais já é um outro esquema, porque, na verdade, no hebraico não existe vogal. O acréscimo das vogais já depois de Cristo, já é mais para frente. Trabalho entre, aí eu não sei explicar, assim, teria que voltar a estudar para ver como é que é todo o detalhe. Então vamos voltar lá para Números. O povo fica então ali 40 anos no deserto e tem várias histórias, tem a história de Gideão, que é muito, muito especial em Números. Aí a gente pula para Deuteronômio. Quem lembra do que se trata Deuteronômio? Só passa para o livro, Vivi, por favor. Quem lembra? Qual seria um outro nome de Deuteronômio? Fala aí. Repetição da lei. Foi isso que você falou também, velho? Exatamente. Ou a segunda lei. Porque Moisés ele vai repetir toda a lei. E tem um versículo, um texto que é muito importante, que está no capítulo 6, o Shema. Ouve, Israel. Shema, ouve. Ouve, Israel. O Senhor Deus é o único Deus. Moisés faz um relato de tudo que aconteceu, uma das coisas mais importantes. Moisés realmente repete a lei, e ali tem as famosas, conhecidas bênçãos e maldições. Bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. E também tem um texto muito usado, que nós conhecemos em Deuteronômio 29, 29. Lê aí para mim, que na época...
Lê de novo, Ana, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Isso aqui é importante. Isso não alguns chamam isso de, como é que fala? Quando não sabe responder a resposta, o pastor corre para esse versículo. Isso é escape de covardia. Não, isso não é covardia, isso é temor. Se Deus não revelou, quem sou eu para querer revelar o que Deus não revelou? Então as coisas reveladas pertencem a Deus, e as coisas reveladas pertencem a nós, e as encobertas pertencem a Deus. Fácil, né? Uhum. Paulo fala que a aliança de Deus, as promessas de Deus são irrevogáveis. Agora, nós não sabemos como Deus vê Israel hoje, nós não sabemos exatamente. Só uma coisa também é inegável: seja judeu ou não, só há salvação mediante Cristo. Se todas as palavras de Deus são irrevogáveis, inclusive essa, a salvação só pode vir por meio de Cristo. O israelita não pode achar, não, eu sou israelita, eu sou circuncidado, eu nasci... Não. Aí é um mistério, é uma coisa que está encoberta e pertence a Deus. Em Deuteronômio também tem a morte de Moisés, e foi o sepultamento mais honrado de toda a história, porque não foi nenhum pastor que fez o sepultamento de Moisés, foi o próprio Deus que sepultou Moisés. Ele passa o bastão para Josué. E a gente entra no livro de Josué. Em Josué nós temos exatamente a entrada na terra prometida. É um momento crucial para o povo, um momento desafiador para Moisés, para Josué, porque substituir Moisés... Uma coisa é substituir pastor Jeremias, substituir pastor Evandro, substituir Moisés, que quando o povo está lá, né, falando, não, Deus fala através de mim também, Deus pega, senta todo mundo aí. Ó. Quando eu quero falar com alguém, eu falo através de sonho, através de visão, mas com Moisés não é assim não, eu falo tete a tete, como amigo falo amigo. Substituir um cara desse, vai embora. Mas Deus honrou Josué, porque o primeiro milagre que Deus fez através de Josué, ao meu ver, é mais surpreendente do que o próprio Mar Vermelho. Porque o Mar Vermelho está ali, naquela água, Deus soprou o vento a noite toda e a água se dividiu. Agora, com Moisés, as águas do Jordão pararam com Josué. As águas do Jordão pararam, e pensa, eram milhares de pessoas para atravessar. Foi uma tremenda represa que foi feita ali. Então, Deus ali, ele confirma a liderança de Moisés, de Josué. Deus, ele aparece a Josué através daquele antes de abater Jericó, através daquele guerreiro, né? Que aparece para Josué, e Josué fala, vem cá, você é um dos nossos ou dos deles? Ele fala, nem Chico, nem Francisco, nem um, nem outro, eu sou o anjo do exército do Senhor, que coisa, e ele dá ali a vitória. E Moisés entra na terra prometida, Josué entra na terra prometida, acho que vou apagar essa gravação aí, já. Oh, meu Deus. Isso é para testar o povo, para testar ver se vocês estão ligados. Josué entra na terra prometida, divide a terra prometida, e qual um versículo muito conhecido? Ele está certo. E qual o versículo muito conhecido que nós ouvimos desde criança falar que está escrito em Josué? Sim, tem esse ser forte e corajoso, que é Deus falando com ele, mas tem um outro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em que ocasião se deu esse versículo? Em que ocasião
Josué falou isso? Quem lembra? Exatamente. Ele colocou o povo, ele pegou, reuniu os anciãos, as terras estavam divididas, e ele falou, ó, nenhuma das promessas de Deus deixaram de se cumprir. Agora nós temos que escolher a quem nós vamos servir. Se vamos servir ao Deus Todo-Poderoso, que nos tirou da terra do Egito, ou se vamos servir aos deuses que os nossos pais serviram além do Eufrates. Eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí os anciãos responderam também. Nós também serviremos ao Senhor. Assim entra o próximo livro, o livro dos Juízes. E qual foi a grande falha no livro dos Juízes? Porque nós sabemos que o livro dos Juízes, ele é marcado pelo ciclo vicioso, ou círculo vicioso, que é o quê? O povo se afasta de Deus, Deus envia um inimigo para oprimir o povo clama ao Senhor, Deus envia um libertador, o povo é liberto das mãos do inimigo. Depois de um período de paz, o povo novamente se afasta do Senhor, adora outros deuses, se compromete na sua santidade com Deus, e Deus envia o inimigo, é oprimido, é liberto, né? Vê se está aí, passa aí, Vipo. Já passou, já estou lá em Juízes. Passa um pouquinho aí. Círculo vicioso, passa aí. Afastamento dos mandamentos do Senhor, sofrimento trazido sobre a nação, clamor pela misericórdia de Deus, libertação trazida pelo povo, e após algum período, um novo afastamento do povo com respeito a Deus. Agora, tem um versículo-chave que mostra como isso aqui começou. Quem lembra qual é? Qual foi o motivo? Nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. O que Deus tinha mandado lá em Deuteronômio capítulo 6? Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Você vai ensinar isso aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos. Você vai falar, você vai inculcar na cabeça deles. Mas o povo falhou nisso. Passa aí, Vivi, acho que tem um versículo. Juízes 2:10, abre aí, alguém lê para mim, por favor. Achou já, Ana? Dá oportunidade aí para alguém. Olha lá, quem achou pode ler. Juízes 2:10. Lê um versículo antes, por favor, Cátia. Mais um. Isso aí. Não conheciam o Senhor. Por que eles não conheciam o Senhor? Olha que coisa triste. Nasceu uma geração que não sabia o que aconteceu no Egito. Hã? Sim, sim. Nasceu filhos que os pais não ensinaram a sua origem, não contaram o que aconteceu lá no Egito. E por isso, deu no que deu. Aí a gente vê esse círculo vicioso. E nós temos outro livro, que é o livro de Ruth, que é um livro muito interessante. Uhum. Sim. Com certeza.
Josué, ele não conquistou todas as terras. Ainda ficou terras para serem conquistadas. E essas terras também se tornaram um laço, né? Mas, em especial, a falta de ensinamento, que inclusive nos traz o ensinamento para hoje. Porque nós vivemos no meio de uma geração perversa. E nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, né? Então, o que aconteceu de algumas terras ficarem, era exatamente para ensinar isso para a gente hoje também. Porque se pelo menos os pais tivessem ensinado os seus filhos, eles mesmo estando com alguns povos ao seu redor, que adoravam a outros deuses que não são deuses, eles se manteriam fiéis ao Senhor. Então, as duas coisas andam juntas, com certeza. A mistura, normalmente o povo de Israel ele sempre pecava por se misturar, por se envolver com outros povos e com a religião dos outros povos. A gente volta para Números, quando Balaque paga Balaão para amaldiçoar o povo, e Balaão não consegue amaldiçoar porque ele não tem como amaldiçoar quem Deus abençoa. É um dos versículos mais lindos que eu acho nesse texto. Eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Então Balaão vai falar para Balaque o seguinte: não adianta, você vai fazer de tudo, mas o Todo-Poderoso está com ele. O Luciano Subirá, ele fala, ele mostra isso de uma maneira muito bonita, inclusive. Balaão chega para Balaque e fala: olha, não adianta, nós não podemos contra eles. O único que pode contra eles é o próprio Deus. Então você tem que fazer com que eles provoquem o Deus deles. Aí o que Balaão faz? Manda as mulheres irem lá em Israel. Mas não somente isso. Manda elas irem lá e trazerem eles para cultuar os seus próprios deuses. E nisso a mão de Deus pesou sobre o povo. Então, em qualquer época, nós precisamos ensinar os nossos filhos e estarmos firmes no caminho do Senhor, porque estaremos no meio de outros povos. Por isso que Paulo, como eu li no domingo passado, Paulo falando, olha, se afastem dos malfeitores, dos idólatras, dos avarentos, mas eu não estou falando dos que estão no mundo, porque senão a gente ia ter que sair do mundo, mas daqueles que se dizendo crentes estão no meio de vocês. Então, assim, não tem como a gente sair do mundo, nós temos que nos afastar das coisas que o mundo faz. Ok? Ruth é um livro que vai contar a história de Ruth, obviamente, que é nora de Noemi. E esse livro ele tem algo especial, além de ser uma história de redenção, um antítipo de redenção, ele vai falar a origem de Davi. Passa aí, Vi. Elimeleque e Noemi, os filhos dela, Orfa e Ruth, né? Você lembra a história que eles saem de Israel por causa da fome, quando chega lá em Midian? Moabe, tá certo? Quando chega lá em Moabe, morre Elimeleque, depois morre volta aí, para me lembrar o nome, Malom e Quilom, e fica Noemi, Orfa e Ruth. Noemi vai voltar para a terra, manda Orfa e Ruth embora. Orfa vai, mas Ruth fala aquele célebre também versículo: onde quer que tu fores eu irei também, onde quer que pousares eu pousarei, seu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. É um verso cantado até em casamentos, né? Quem da antiga, teu povo é meu povo, né? Tá certo. É muito bonita a música cantada em casamento. Aí Ruth vem junto com Noemi e ali tem o resgate, né? Elas foram resgatadas. Passa aí. E Ruth acaba se casando, passa a ver. Ruth se casa com Boaz, e de Boaz eles têm um filho chamado Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, que veio ser o rei de Israel. Aí assim, finalmente, sustenta o fogo, finalmente a gente chega em 1 Samuel. Passa aí, Vi. Eu tenho 10 minutos para a gente terminar. 1 Samuel, nós temos o seguinte, passa, Vi, por favor. Espera aí,
Isso. Nascimento de Samuel, tá bom. Nós sabemos como se dá o nascimento de Samuel. Quem era a mãe de Samuel? Ana, que era estéril, e nós sabemos que eu gosto muito de falar esse ponto, que Ana orou segundo a vontade de Deus. Deus atendeu a oração de Ana, quando ela orou e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver por todos os dias da sua vida. E isso é muito especial. Aí nasce Samuel, e ele nasce no momento em que, novamente, o povo estava apostatando, porque Samuel ele vai se tornar o último juiz de Israel. Passa aí, Vitor. Os filhos de Eli estavam pecando e Eli não repreendia os seus filhos. Então a casa de Eli, que era o sacerdote, foi julgada. E nós começamos a entrar pelo livro de Samuel. Passa, Vitor, por favor. E nós temos esse evento da arca com os filisteus, que os filhos de Eli pegam a arca para lutar contra os filisteus, mas aí nesse texto nós aprendemos que barulho não significa nada, porque com todo o barulho os filisteus vieram, venceram Israel, tomaram a arca e levaram para a arca, e nós temos aquele episódio que nós conversamos bastante aqui, não vai dar para a gente rever hoje, aquele episódio da arca e a estátua de Dagon, que todo dia caía em frente à arca do Senhor. Eles devolvem a arca, passa aí, Vi. E no capítulo 8, a gente entra nesse momento muito importante de Israel. Por quê? Assim como os filhos de Eli, os filhos de Samuel também, eles não seguiram o mesmo caminho dos pais. Eles estavam também cometendo os seus delitos. E o povo se cansou daquilo e eles pediram um rei a Samuel. Aqui é a mudança da teocracia para a monarquia em Israel. Samuel fica muito chateado, isso está no capítulo 8, muito triste, mas Deus fala para Samuel: Samuel, não fica chateado não, porque não foi a você que eles rejeitaram a mim. E Deus assim autoriza Samuel a mudar o sistema de governo. E é triste a gente ver o povo rejeitando a Deus, porque ele fala assim para Samuel: não, a gente nós queremos ser como os outros povos, como as outras nações. É um texto pesado. Vamos lá em Samuel 8, 1 Samuel 8. Samuel, ele vai falar sobre o que vai acontecer com eles, as exigências dos reis, que os filhos deles serão entregues para a guerra, que eles terão que pagar impostos. Ele põe todas as partes negativas, mas eles, no versículo 21, versículo 19, diz assim: porém, o povo... E eles disseram o quê? Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. É uma rejeição direta a Deus, porque Deus fala para eles: olha, vocês são o meu povo peculiar. O meu povo, vocês vão ser tratados diferente, vocês são o meu povo especial. Todas as nações são minhas, mas vocês são os meus. Mas aqui o povo fala: nós queremos ser como as outras nações, rejeitando a escolha do Senhor. Fala assim. Sim.
Jesus está falando ali sobre a rejeição que Israel teve aos profetas durante todo o povo. Assim, Deus manda Samuel escolher um rei. Agora, é interessante, conforme vai passando o tempo, né, as pessoas vão aprendendo, estudando mais. Houve um período da igreja, especialmente nas igrejas pentecostais, que não estudavam a palavra de Deus. Não estudavam a palavra de Deus. E por muito tempo foi pregado que Samuel escolheu um rei. O povo escolheu um rei. Nada disso. Quem escolheu o rei foi Deus. Quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Não foi nem o povo, nem foi Samuel. A partir do capítulo 9, e aqui eu vou ter que resumir bastante a história. A partir do capítulo 9, passa aí, Vi, por favor. Segura aí. A partir do capítulo 9, nós vamos ver como foi a escolha de Saul. E o que acontece? Saul ele era um benjamita, e ele era um homem forte, bonito, alto, pose de rei, de príncipe no cavalo, né, real. Mas ele era muito humilde, ele era da tribo mais humilde de Israel. A tribo de Benjamim era a menor tribo, a menor de todas. Tem um porquê disso na história, que teve um momento que a tribo de Benjamim quase deixou de existir no livro de Juízes. Teve que ser feito algo para que ela permanecesse, senão ela ia zerar a tribo de Benjamim. Some as jumentas do pai de Saul. E o pai de Saul manda Saul procurar. E Saul vai com o homem para procurar essas jumentas. E ele vai andando, até que chega um ponto que ele vai muito longe. Ele falou para o colega dele: olha, vamos voltar, porque daqui a pouco o meu pai vai ficar preocupado comigo e não com as jumentas, vai ficar preocupado com a gente, porque a gente não volta para casa. Aí o amigo dele fala assim: ó, tem um vidente aqui, porque os profetas eram chamados de vidente. Tem um vidente aqui que dá para a gente perguntar a ele. Então, eles foram até esse vidente. Só que nesse meio tempo, Deus fala para Samuel: Samuel, vai vir um homem procurar você. E você vai ungir esse homem como rei de Israel. O que está acontecendo com ele é isso, isso, isso. E Saul encontra-se com Samuel. Eu estou resumindo muito a história, depois vocês leiam, que é bem interessante, bem dinâmica a história. Saul encontra com Samuel. E Deus ainda fala assim para Samuel, muito interessante: amanhã, a essa hora, vai vir procurar um homem você, por causa disso, disso, disso. Está procurando as jumentas do pai dele. Vai vir procurar um homem a essa hora para você, procurar você a essa hora. No dia seguinte, Saul encontra com Samuel. Samuel estava indo para oferecer um sacrifício. Samuel leva Saul e unge Saul como rei. Samuel vai indicar para Saul qual é o caminho de volta de casa, manda o jovem se afastar e fala para Saul: a Saul vai acontecer isso, 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 assim, 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 assim com a sua vida. E a gente vê ali que o Espírito de Deus repousou sobre Saul. Saul esteve com os profetas, esteve profetizando e tal. E quando chega no capítulo 10, a apresentação de Saul como rei. E é interessante que Samuel, olha só como é que é as coisas. Samuel ainda não pega e fala assim: olha, vem cá, Saul, você é rei. Não, Samuel não fez isso. Samuel reuniu o povo, tirou sorte entre o povo. Eles tinham as pedras, Urim, Tumim ali para tirar sorte entre o povo. Eles oravam e Deus respondia através daquelas pedras. Não me questione que eu não sei, mas era a forma que Deus usava. Então eles sortearam a tribo tal, a família tal e a família tal, até chegar na família de Saul e chegar em Saul. Aí perguntam: cadê Saul? Saul estava escondido. E cadê Saul? E cadê Saul? E foram lá buscar Saul, que estava atrás das malhadas lá, estava escondido entre algumas coisas. E sai aquele homem alto, e Saul é ungido rei de Israel. Ele assume o povo, ele assume o reinado, ele tem algumas vitórias. Mas nós vemos em 1 Samuel, passa aí, Vê, nós temos a escolha de Saul, mas nós temos 2 casos especiais onde foi a rejeição de Saul. Por que ele foi rejeitado? E aqui eu vou contar e vou encerrar.
houve dois momentos de desobediência na vida de Saul. Primeiro, Samuel tinha dito para Saul: Saul, me espera 7 dias, foi na primeira luta contra uma guerra contra os filisteus. Me espera que daqui a 7 dias eu chego para oferecer o holocausto, porque rei é rei, sacerdote é sacerdote. Quem não oferece o holocausto, quem oferece o holocausto é sacerdote. Passou os 7 dias, e os filisteus começaram a se juntar cada vez mais, e os filisteus estavam com muita raiva de Saul, porque Saul já havia abatido eles. E o povo começou a ficar com medo. E o povo começou a falar: Saul, vamos batalhar, vamos atacar, vamos fazer alguma coisa. E Saul: não, tem que esperar o profeta. Só que o povo começou a ficar com muito medo, começou a se espalhar. E o que Saul fez? Ofereceu o sacrifício. Quando Saul oferece o sacrifício, quem chega? Samuel. Aí veja o que o texto diz. 13:13. Quem achou, lê para mim, 1 Samuel 13:13. Mas 14 também, por favor, filho. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Aí é a primeira palavra de rejeição a Saul. Agora, deixa eu passar um versículo que é muito importante a gente entender. Versículo 12. Deixa eu ler aqui do versículo 8. Saul esperou 7 dias segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando ali. Então Saul disse: tragam aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que você fez, rapaz? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias. O nosso Deus é maior do que as nossas circunstâncias. E nós não podemos desobedecê-lo forçado pelas circunstâncias. Como não bastasse esse episódio, vem a história dos amalequitas, que está no capítulo 15. A história dos amalequitas foi o seguinte: os amalequitas foi um povo que atrapalhou a passagem do povo de Israel no Egito, e o Senhor já tinha dito: eu vou exterminar com vocês. E Saul, olha quantos anos depois, e Saul era o homem que faria isso, ia exterminar os amalequitas. Então a ordem foi: Saul, não deixa viver ninguém, nem homem, nem mulher, nem menino, nem boi, nem gado, destrói tudo, é para acabar com tudo, não traz nada. Saul vai, e mais uma vez, influenciado pelos outros, porque o povo ficou falando: puxa, olha só que boizinho gordo, que ovelha gorda, vão levar, vamos oferecer para o Senhor, vamos pegar isso aqui, o rei era para ser morto, não, vamos levar o rei, porque, poxa, isso era, vamos dizer assim, pomposo, um povo quando conquistava o outro, pegar o seu rei e sair, né, cantando vitória. Samuel vai chegando e ele escuta aquele barulho de povo, barulho de boi, barulho. E ele chega para Saul e fala: Saul, você cumpriu a ordem que eu dei? Cumpri, fiz tudo o que o Senhor mandou. O que ele mandou? Exterminar com tudo e não trazer nada. Eu falei: que alarido é esse que eu estou ouvindo? Não, é porque, olha só, a gente trouxe também o rei e trouxe animais para sacrificar o Senhor. Aí Samuel falou: você novamente agiu neciamente. Por acaso o Senhor se agrada mais de ovelhas e cordeiros do que
que obedeça a sua palavra. Aí a gente vai encerrar agora com esse capítulo 15, 22, 23 mais uma vez. Vinte e um. 20. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho do Senhor, a qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus em Gilgal. Então Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, o orgulho, é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Isso tem muito a nos ensinar. Nós temos que lembrar que obedecer ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor, seguir a palavra do Senhor, é mais importante do que qualquer culto que nós prestamos aqui. Prestar culto aqui, cantar aqui e adorar sem obediência à sua palavra, não é nada. Amém? Fala, Alex. Sim. Vem aqui com o microfone para poder sair ali. Testemunho para a gente encerrar. Amém, bom dia, paz do Senhor. O que acontece? Sexta-feira eu saí do trabalho, era 11 horas da manhã, entre 11 e 11 e 5. Estava em casa, Maurolé e Samuel. Eu falei, sair de casa às 10 horas da manhã e me pega lá no trabalho, que a gente depois ia sair, fazer algumas coisas. E Maurolé acordou cedo, ela pegou o carro, ela foi pegar os livros do Samuel na escola, foi fazer outras coisas. E quando deu 10 horas da manhã, o carro estava fora ali, né, ali no portão, que ela foi ligar o carro não ligou. Apareceu uma luz lá de injeção eletrônica, várias coisas, o carro não ligou. Ela tentou ligar o carro e a bateria riu. Ela me ligou, eu falei, não, tá tranquilo, eu vou de carona. Peguei uma carona, larguei ele próximo ao McDonald's ali da Brasil. Peguei um Uber, cheguei em casa, coloquei para carregar a bateria, né, e mais tarde, umas 3 horas da tarde, quando eu fui ligar o carro pegou normalmente e nada aconteceu. Sendo que quando eu peguei o Uber ali no McDonald's 11h15, o motorista falou o seguinte, caramba, de novo o carro ali da polícia. Isso é bom, porque 10h05 roubaram um carro ali, próximo a Vale Sul. Então você vê que seria o mesmo horário que a Maurolé ia estar passando. Então às vezes Deus faz as coisas em nossas vidas ruins, que a gente não entende por quê, mas é porque a mão do Senhor sempre está sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos guardando. Olha a Deus, mais forte que é para Ele. Esse é o Deus a quem servimos e a quem nós devemos obediência, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé, não vai dar para me liberar mais perguntas. Vamos orar e vamos encerrar nossa escola bíblica.